Beleza. Pessoal, então até o momento a gente viu, a gente trabalhou um, um longo caminho, né? Desde a ciência lá nos primórdios da humanidade, lá nos homens das cavernas, passando por várias etapas, passando pela Grécia Antiga, Roma, depois Idade Média, e depois o Renascimento, até chegar na Idade Contemporânea. Né? Então a gente viu aí um geralzão de como foi a evolução da ciência até os dias de hoje, né? Pelo aquele vídeo longo lá de 40 minutos. Depois, na penúltima aula, a gente falou um pouquinho sobre como essa ciência ela se subdivide em áreas, grandes áreas, né? Ciências exatas, humanas, biológicas e tudo mais. Né? E aí, até chegar no momento que eu quero com vocês, que é trabalhar a química, beleza? Por que, óbvio, você escolheu a química? Bom, porque eu sou químico, né? Então, vou falar da área que eu conheço para vocês. E não que não dê para falar das outras, não que não dê para fazer experimentos de biologia, de física, tá? Né? Tanto que nossos primeiros experimentos lá no laboratório, que a gente não conseguiu concluir, infelizmente, por conta da pandemia, eram um experimento de biologia. A gente estava vendo lá como o sol ele interfere no crescimento vegetal. Né? Tá pausado aí, a gente volta depois, quando voltar às aulas. Né? Bom, então a gente vai falar um pouco agora da química. Pessoal, ao final, né, eu vou dar algumas instruções para vocês fazerem um relatório. Então, o que eu aconselho vocês? Aí anotando tudo que vocês acharem interessante, enquanto eu vou falando. É como se fosse um vídeo, né? Um vídeo, onde vocês iam anotando as coisas importantes. Então, anotem o que vocês acharem importante. Eu vou tentar falar com calma. Tudo bem? Professor, Oi, vou lá pegar meu caderno, tá? tá bom. Ô, Robson, Pode que você fala? Fala, Ana. mas é um vídeo que a gente vai ter que assistir para fazer o relatório? Não, é como se fosse um vídeo, tudo bem? Então, vocês vão anotar as coisas que eu estou falando. Ah, tá. Tá. Beleza? Hoje é dia 21? Daí, a partir disso, a gente faz um relatório. Isso, no final da apresentação eu falo o que tem que ter no relatório, tá bom? Tá. Professor, voltei. Beleza, Elô. Bom, pessoal, então, ó. Robson, Oi. o que você tinha falado que eu não estava aqui? Não sei, expliquei um pouquinho do que a gente já viu, na verdade. Bom, pessoal, então aqui, ó, a gente faz um pouquinho do apanhado do que a gente já viu, né? Olha aqui, eu tenho a ciência como uma grande área de estudo, de pesquisa. Essa ciência, ela se divide em áreas de pesquisa, como nós vemos, ciências humanas, ciência da saúde, ciências naturais, ciências exatas, né? E aqui eu falo um pouquinho das áreas de cada uma dessas grandes áreas. Nas ciências humanas, o que tem? O que dá para estudar? História, economia, geografia. Nas ciências da saúde, a gente pode estudar a ciência da saúde. A gente pode estudar medicina, enfermagem, fisioterapia, né? Educação física, várias áreas da saúde aí. Nas ciências naturais, a gente pode estudar física, química, biologia. Né? Nas ciências exatas, matemática, engenharia, estatística, né? Contabilidade, enfim. Então, cada uma dessas grandes áreas da ciência, ela se divide também em outras áreas. Quando a gente vai estudar alguma coisa científica, a gente sempre vai do menor, né? Da menor área, né? Eu, como químico, eu não vou estudar a química toda como um todo, né? Eu tenho que me especializar em uma área da química. Não tem como, numa vida só, você estudar tudo, porque é muito conhecimento, certo? Então, aqui é o que nós já vimos até o momento. Bom, mas aí vamos falar de química, né? Então, é um tipo de ciência natural. O que é ciência natural? Ciência da natureza, que explica o comportamento da natureza, né? O que a gente vê, né? No meio ambiente, na nossa vida, no nosso cotidiano, no espaço. A química, ela está inserida aí, ela explica
ela explica muita coisa do que acontece no nosso dia a dia. Tá? Então, vem a pergunta, o que é química? Né? O que ela estuda? Então, a química, olha só, ela estuda a interação e a transformação da matéria. Né? Isto é, ou seja, ela estuda o que ocorre quando eu misturo materiais diferentes, formando um novo material. Né? Robson, está um pouco confuso ainda. Tá? É como se eu pegasse, pessoal, eu pegasse duas substâncias diferentes. Ó, vamos pensar que aqui tem café, aqui tem meu soro fisiológico. Né? São matérias diferentes. Um é café, o outro é o soro fisiológico. O que será que vai acontecer se eu misturar os dois? Vai dar um produto novo ou não? É isso que a química vai falar. Tudo bem? É isso que a química estuda. Então, olha a definição. É a ciência que estuda a interação e a transformação da matéria. Quer dizer que, quando eu misturo duas substâncias novas, se porventura elas reagirem, né, duas ou três substâncias diferentes, quando elas reagirem, ela vai dar uma nova substância totalmente diferente daquilo que a gente tinha no início. É como brincar de Lego. Vocês já brincaram de Lego? Sim. Já. Já, né? O que a gente tem? Eu posso pegar, por exemplo, fazer um quadrado, um legozinho, uma peça quadrado e outra retangular. Então, uma peça quadrada e uma peça retangular. Eu ponho as duas em caixa. Vai formar uma nova figura, não vai? Se eu misturar uma peça quadrada numa retangular, o resultado vai ser a peça quadrada? Não. Vai ser a peça retangular? Não, Não. vai ser uma peça nova, uma união da peça quadrada e da peça retangular. Então, é isso que é a química. É quando ela estuda o que acontece quando eu misturo duas substâncias diferentes, formando uma nova substância. Uma substância nova, totalmente diferente daquelas duas que eu tinha no início. Beleza? É isso que é química. Não tem problema, Ana. Continuando, pessoal. João. Tá Que é João Martini. Bom, continuando. Tá? Então, agora eu vou passar um vídeo de 5 minutinhos, pessoal, muito rápido, para mostrar algumas reações químicas super interessantes aí, né? Só para vocês terem uma noçãozinha da química aí, do que algumas transformações legais. Deixa eu começar aqui. Tá? Então, aqui é só demonstrando, porque ó, olha a explicação que eu fiz para vocês de química. Né? Eu falei que é quando a gente mistura substâncias diferentes, formando uma nova substância, uma nova matéria. Tá? Aqui, pessoal, desse vídeo vocês não precisam anotar nada, tá bom? Não precisam falar no relatório quais foram os vídeos, quais foram os experimentos. Isso aqui é só para ilustrativo, para vocês verem. Então, não precisa se preocupar em anotar nada daqui.
E aí, pessoal, gostaram? Sim. Eu gostei. Legal. Sim. A mais legal foi do imã voador. Ah, aquele do imã é legal, né? Mas um detalhe Eu gosto interessante, daquela que é pessoal. meio que uma. Sabe aquelas espuminhas de carnaval? É aquela Aham, espuma. É legal. legal, que é do inovador. Interessante é que ele mostrou aí algumas transformações químicas e algumas físicas também, né? A do imã, por exemplo, esse imã que estava voando, flutuando, na verdade, ali a gente não tem química, ali a gente só tem física, né? A diferença entre química e física é que na química, quando tem uma transformação, eu tenho uma matéria virando outra. Por exemplo, da espuma do carnaval. O que tinha? Ela tinha um líquido e uma outra coisa dentro daquela vidraria, né? Dentro daquele Erlenmeyer. Quando ela jogou o líquido, o que virou? Virou uma espuma. Então não virou uma coisa nova? Não surgiu uma substância nova? Totalmente diferente do líquido que ela tinha na mão, como do líquido que tinha dentro do becker. Virou uma espuma. Então, ali, ó, eu tenho uma transformação química. Então, transformação química, olha que interessante, é quando eu tenho duas substâncias diferentes reagindo, formando uma substância nova. A transformação física, não.
não tem a formação de algo novo. É porque ali, ó, olha o do ímã. Tinha um metal muito frio, muito congelado na base, e um outro metal em cima girando. Tinha alguma transformação nova ali? Tinha algo surgindo? Não, né? Então, isso é um exemplo de uma transformação física. Outro exemplo bem clássico é se eu pegar um pedaço de papel. Sei lá, deixa eu pegar aqui um pedaço de papel. Imagina esse pedaço de papel. Ele tem esse formato, uma folha, maravilha. Se eu fizer isso aqui, ó, com o papel, amassar, teve uma transformação? Não. Teve. Mas não uma transformação física. Teve uma Desculpa, mas não uma transformação química. Teve uma transformação física, não teve? Eu mudei o estado físico. O estado não. Eu mudei o formato físico do papel. No início, o que eu tinha? Uma folha, não era? Uma folha bonitinha. Agora eu tenho uma bolinha amassada. Eu mudei o estado do papel. Mudei o estado, o formato dele. Mas ele continua sendo papel? Continua. Continua. Sim. Então, isso é um exemplo de transformação física. É quando eu altero o formato da substância, mas eu não altero a substância. Né? Aqui eu tinha um papel numa folha. Alterei o formato, continua sendo papel, mas eu mudei o formato. Então, isso é uma transformação física. Agora, a transformação química seria se eu pegasse esse papel, pegasse ele e queimasse. O que iria acontecer se eu tacar fogo no papel? O que vai Ele ia virar formar? carvão, ia virar pó. Exato. Ia virar carvão, né? Ia virar aquela fuligem. Aquela fuligem é papel? Não. Não. Não é. Papel Outra é isso coisa. aqui, né? É outra coisa. Se eu tacar fogo aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação de combustão. O oxigênio da atmosfera vai entrar em contato com o papel, pegando fogo e formando uma coisa nova. O quê? Carbono, gás carbônico também, né? Que é aquela fumaça que sai, e água. Né? Então, isso é uma transformação química, quando as substâncias elas reagem formando uma coisa nova. Beleza? Eu vou continuar compartilhando lá a Ô, Robson, você pode. apresentação. A aula fica gravada lá no YouTube, né? Depois. Fica. Vou postar lá Ah, depois. tá. É que eu ia copiar um negócio, aí você passou rápido, entendeu? Não, beleza. Depois é só assistir lá. Bom, pessoal, então aqui era aquele vídeo. Então, olha o que a gente tem aqui. A química, ela também tem várias áreas, né? Várias áreas. De forma bem geral, tá? É muito mais complexo que isso. Mas de forma bem geral, a química ela se divide em duas grandes áreas. Química orgânica e química inorgânica. Né? Exemplos de coisas que a gente estuda na química orgânica. A gente estuda compostos do petróleo, né? Plástico, gasolina, querosene, gases, né? Gás natural. Então a gente consegue, na química orgânica, a gente consegue estudar isso. A gente consegue estudar as proteínas, os compostos que a gente tem dentro da gente. A gente consegue, através da química orgânica, achar princípios ativos para medicamento, né? Medicamentos que podem curar uma doença. Então, a química orgânica estuda tudo isso. A química inorgânica, por exemplo, ela estuda os ácidos, os sais, né? O sal de cozinha, assim como outros sais. Então, a química também ela se divide em várias áreas. Pessoal, isso aqui é uma representação muito simples do que a química, das áreas da química. Tem muitas áreas, muito mais complexas que isso. É só um exemplo. Tudo bem? Então, essas são as divisões da química. E aí, olha o que eu falei para vocês lá no início, que a química, então, de forma geral, ela estuda a interação e a transformação da matéria. Ah, Robson, beleza, entendi que a matéria se transforma. Mas o que é matéria, então? A gente estuda com a Aline, Robson. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Que ocupa lugar no espaço e Tem que massa. tem massa e peso. Boa! Forma e Definição volume, né? clássica de matéria. Peso e volume. É isso, exatamente o que vocês falaram. Ó. Matéria é tudo que possui massa e ocupa espaço no universo, ou seja, tem volume. Então, olha, vários exemplos aqui, ó. Uma rocha,
um piso, um metal, um anel, um pato, agente. Aí eu pergunto, será que também o ar que a gente respira é matéria? O oxigênio? Sim. 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 Porque se a gente prender o ar numa. Não, calma. Pessoal, confiem no que vocês pensam. Realmente, sim. Eu acho que sim. Eu acho Se que a gente prender o ar, prende se o a ar gente na prender sacola o ar, a e gente não Ô, consegue respirar. professor. tem o a ar gente ocupando vai o nosso saber pulmão. isso. Quando a Ô, gente professor, segura a ponta se a de uma gente enche uma- seringa e tenta coisar assim, aí o ar vai ficar comprimido lá dentro. Se pegar uma seringa e colocar o dedo na frente, você vai colocando. Prensar. Se você prensar, você vai perceber que você não consegue. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais fazer isso. Exato. É só a gente pensar no que vocês estão falando aí, uma bexiga, né? A gente vai estar soprando a bexiga, a gente está soprando o ar. A bexiga não está aumentando? Sim. Quer dizer que o que ela tem ali? Um volume, né? Que tá Ela tem ocupando um espaço. volume. Ela ocupa espaço, exato. Qual que é o volume? O volume dela é o volume que ela está ocupando na bexiga. Se eu pôr essa bexiga na balança, ela não vai ter um peso? Vai ter peso. Exatamente. Então, o gás também, mesmo que a gente não veja, ele também é matéria. Então, matéria é tudo que a gente enxerga, tudo que a gente sente, né? Então, a química estuda isso, a interação dessas matérias. Beleza? E aí eu venho uma pergunta para vocês. Se pudéssemos quebrar a matéria em partes menores, quebrando cada vez mais, até chegar na última parte, qual parte seria essa? Como que a gente chama essa parte, a menor parte da matéria? Átomo. Átomo. É átomo. Átomo. Boa, muito Átomo. bom, pessoal. É o átomo, né? Então, a menor parte da matéria é o átomo. E aqui, olha que da hora, que interessante. Então, as diferentes representações do átomo na história, né? Porque, assim, eu consigo ver o átomo? Não, é microscópio. Não. Nem microscópio consegue ver um átomo, gente. De tão Nossa. pequeno que é o átomo, de tão minúsculo, nem com Não microscópio. existe ainda microscópio que consegue ver um átomo. Exatamente. Ô, Letícia, você tinha alguma pergunta? A Ana, ela pediu pra avisar que ela caiu, ela não tá conseguindo entrar de novo. Ah, beleza. Bom, quando ela tentar aqui aparecer para mim, eu aceito ela. Então, pessoal, o átomo ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que não existe um microscópio hoje, né? Hoje, com a tecnologia avançada do jeito que está. Agora, imagine lá em 1830, quando descobriram o átomo. Imagine lá, tão pouco. Mas e aí, pessoal, como que eu vou estudar algo que eu não conheço, que eu não consigo ver? Como que os químicos, né, eles fazem para estudar o átomo se eles não conseguem enxergar o átomo? Por meio de experiências e práticas, fazendo projetos químicos, essas coisas, eles conseguem perceber a ausência do átomo em algo. Boa, na verdade, eles podem perceber a presença, né? Presença. Mas aí, beleza, vamos supor que eles descobriram o átomo. O microfone. A Letícia, só que ela saiu. Então vamos pensar, eu sou um químico, eu sou o John Dalton, né? Um dos primeiros químicos que descobriu o átomo, né? Que é esse átomo cinza aqui, ó. É o primeiro modelo atômico que descobriram, né? Ele é chamado de modelo atômico de Dalton. Dalton, né? Quem que descobriu o átomo mesmo? Só pra... O primeiro que fez o modelo atômico do primeiro modelo atômico foi o Dalton, né? Chama John Dalton, tá? Que é esse modelo que eu estou circulando aqui para vocês, ó. Esse modelo esférico cinza. Ele falou que que a matéria era composta de partículas menores, pequenas, até chegar numa partícula que não dava mais para quebrar. É como se eu pegasse, sei lá, vamos pensar naquele meu quadrado de Lego, né? Uma casa de Lego. Fiz uma casa de Lego, ou seja, essa casa ela é formada do quê? De várias pecinhas de Lego. Vou começar a pegar essa casa e quebrar em partes menores. Cada vez quebrando em partes menores. Qual vai ser a menor parte que eu vou chegar? A uma peça de Lego. Uma peça de Lego.
Aí eu vou conseguir É. quebrar essa peça de Lego em partes menores? Se Não. você fizer muita força, você quebra. Não. Mas não, Mas aí não vai primeiramente ser não. mais uma peça de Lego, não é? Na suposição, não. Não, não tem como. Porque se eu quebrar essa peça de Lego, aí eu tô fazendo uma outra coisa absurda. Eita, o que aconteceu aqui, pessoal? Se quebrasse de novo, é como se você estivesse chegando nos quarks. Pera aí, gente. Que isso que saiu da tela que eu tinha aqui. Pessoal, então é o seguinte, se eu quebrar a peça do Lego, beleza, e eu fiz uma coisa que não é comum. Por que eu vou quebrar a peça do Lego no meio? Não é verdade? É, Então não tem. Se eu pegar uma casa de Lego e quebrar em partes menores, a última parte que eu vou ter é o Lego. O átomo é a mesma coisa. Se eu pegar a matéria e começar qualquer matéria, viu, gente? Seja um agente, seja uma casa, seja um celular, qualquer coisa, começar a quebrar em partes menores, cada vez mais em partes menores, eu vou chegar no momento que eu não consigo mais quebrar. Vai ser a menor peça. E qual é essa peça? O átomo, tá bom? E aí, os cientistas começarem a aprender e a estudar os átomos, eles tiveram que fazer o quê? Modelos, né? Se eu não consigo ver o átomo, mas os experimentos me mostram como ele pode ser. Se eu não consigo ver o átomo, mas os experimentos me mostram como ele pode ser, o que eu vou fazer? Eu vou criar um modelo. Vou criar um modelo que eu possa enxergar as particularidades desse átomo. E a gente vê vários modelos na ciência. Por exemplo, o DNA. Como que é o DNA mesmo? De forma bem genérica. Vocês conseguem desenhar um DNA no papel, não conseguem? assim, sim. Eu não. Consegue. Não é só fazer É só duas você fazer fitas. tipo É só você fazer tipo uma argolinha, sabe? Um negócio meio estranho, uma das duas Não fitas seria mais ou enroladas. menos algo assim, pessoal? Ó. Não seria algo parecido com isso? Isso. Eu vi, eu acho que uma vez quando eu tava assistindo telecurso. Não dá pra ver. Aumenta a minha tela aí que vocês vão ver. O que é o DNA? São duas fitas que elas vão, ó, se cruzando, né? A gente chama de dupla hélice. Elas vão se cruzando. Eu fiz aqui um modelo bem clichêzão, mas eu fiz. Por que eu preciso desse modelo? Porque eu não consigo ver o DNA também. Então eu preciso. As pessoas, os cientistas, os biólogos, químicos, físicos que estudam o DNA, eles precisam ter um modelo para eles enxergar as particularidades. A química é a mesma coisa. Se eu preciso estudar o átomo, a interação do átomo, eu preciso de um modelo de átomo. E aí foi isso que os químicos lá no início da descoberta do átomo começaram a fazer. Criaram modelos que foram cada vez que os novos conhecimentos químicos iam surgindo, eles evoluíam o modelo. Então, no começo, eu tinha esse átomo aqui, ó, um átomo simples, era uma esfera, como se fosse uma bolinha de gude, né? Mas muito pequena. Depois, com os avanços da química, eles descobriram que essa bolinha, ela tinha outras coisas dentro dela. Ela tinha algumas partículas dentro dela. As partículas conhecidas como elétrons, né? Depois, com o tempo, evoluiu ainda mais. Surgiu esse átomo aqui, chamado de modelo planetário, né? Eles perceberam que o átomo era formado por um núcleo e os elétrons orbitando esse núcleo. E aí foi evoluindo até os modelos atuais. Né? Então é necessário, a ciência trabalha com modelo. Para qualquer coisa que eu vou estudar, que eu não consiga enxergar, eu preciso construir modelos para facilitar esse meu estudo. Tá bom? Olha, por exemplo, então, como que é uma reação química, pessoal? Como que os átomos eles se juntam? Imagine aqui, ó, eu tenho esse átomo, essa bolinha, representando o átomo de carbono, tá vendo? O que é o carbono? É o carvão, é a madeira, né? Agora eu tenho esses dois aqui, ó, representando o gás oxigênio, né? Representando o gás oxigênio. Como que eu vou formar o gás carbônico? Olha aqui, vai ser a reação entre esses dois átomos. Um átomo de carbono reagindo com o gás oxigênio, formando, ó, uma nova substância. Qual que é essa substância? O gás carbônico, olha, formada por um átomo de carbono
e 2 átomos de oxigênio, que é o que eu tinha aqui no início. Né? E onde que eu vejo isso? Aqui no fogo queimando, por exemplo. Né? Se eu pegar o fogo queimando, o que, que vai ter? Ó? Vai ter a madeira queimando, que é o carvão, né? Vai ter o gás oxigênio entrando, e quando eles queimam, o que acontece? Sai aquela fumaça. Que fumaça é aquela que sai? O gás carbônico. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, não se preocupem em anotar isso aí que eu estou falando, tá? Isso aqui eu só estou mostrando uma ilustração para vocês tentarem entender, começar a tentar entender como que ocorrem as transformações químicas. Fala, Letícia. Você pode explicar o que estava explicando no início? Porque eu não consegui ouvir. Qual parte, Letícia? Estava mostrando a primeira página. Aqui o meu áudio voltou quando você falou. Acho que era do carbono lá, da fumaça. Essa parte aqui, dessa aqui? Não, aqui não tem nada demais. Tá? Aqui eu só estou falando para vocês como que é uma reação química. Né? Ela é uma reação entre os átomos. Né? Um tipo de substância formada por um tipo de átomo. Imagine, porque o que é essa madeira? São vários átomos de carbono, um do lado do outro. O que é o gás oxigênio? São várias moléculas de oxigênio, uma do lado da outra. Quando eu taco fogo no carvão, nesse monte de átomos de carbono, o que vai acontecer? O oxigênio vai se grudando. Olha, o oxigênio vai grudando aqui no átomo, formando uma nova substância. Qual que é a nova substância? O CO2, tá bom? Bom, aqui um outro exemplo, pessoal, é a formação da água, né? A água é formada por quê? Vocês sabem, H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, para eu ter água, o que eu preciso? Eu preciso ter átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Olha o que acontece aqui. Então, eu tenho a molécula formada por 2 átomos de hidrogênio se juntando com outra molécula formada por oxigênio, formando aqui moléculas de água. Tudo bem? Então, aqui também é só uma representação. Não precisam ficar escrevendo essas reações, tá, pessoal? Jamais eu vou cobrar isso de vocês. Tá? Então, finalizando, pessoal, o que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão escrever um relatório com o seguinte. O que é química? O que a química estuda? E falar um pouquinho da história dos modelos atômicos. Desses modelos atômicos aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Então, no relatório tem que ter essas 3 pesquisas. Robson, você tem algum link? Não tenho. Agora, você tem que aprender a começar a pesquisar. Tudo bem? Vai lá no Google, digita o que vocês querem na busca, vai aparecer vários sites. Aí vocês têm que ler, entender, escrever o relatório com esses 3 tópicos. Tudo bem? Dúvidas? Robson, eu posso colocar a imagem se eu quiser? Copiando. Tipo, uma imagem. Sim, Ah, tá. Robson, Fala. pode falar de novo para mim, porque eu caí metade da aula. Minha internet tá muito... Eu não posso, porque na verdade não vai dar tempo, Ana. Então, vai lá no YouTube, daqui a pouco eu vou postar essa aula lá no meu canal, no canal do Objetivo, né? Na playlist do 6º ano, aí você assiste lá, tudo bem? Professor. Tá tudo bem. Beleza. Fala, Lê. Desculpa, eu não baixei a mão. Ah, tá, tudo bem. Quem mais tem dúvida? Eu. Pode falar. No que você falou do H2O, antes do H tinha um 2E, um 2inho. 2H e o 2. Por que esse H tá na frente do H? Porque esse 2 tá na frente. Porque olha o que eu tenho aqui. Para eu formar a água, eu tenho que ter 2 moléculas de hidrogênio. Tá vendo? O hidrogênio é formado, o gás de hidrogênio. O gás de hidrogênio ele é formado por 2 átomos. Um átomo, outro átomo. Mas para eu ter a água, eu preciso de 2 moléculas de hidrogênio. Por isso que tem esse 2 grande, tá vendo? Ah, tá. Agora, olha o oxigênio. Eu não preciso de 2 oxigênios, de 2 moléculas de oxigênio. Eu preciso apenas de uma molécula. Essa molécula é formada por quê? Por 2 átomos de oxigênio. Tá? Então, o que acontece? Ó, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio misturando com um átomo de oxigênio, formando 2 moléculas de água. Tá? Mas, gente, ó, não, no relatório não precisa ter isso, tá, gente? Não precisa. Tá. Isso é algo um pouco mais complexo para vocês.
Vocês vão aprender isso lá para o 9º ano, essas reações. Beleza? Bom, pessoal, vai acabar a aula. Então, qualquer coisa, vocês me chamam, beleza?